Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom. Nós vamos estudar hoje a Parashá Shmini, que significa oitavo. Essa Parashá, irmãos, ela vem falar sobre o início do período sacerdotal, de fato, ok? Porque nós, quando entramos no livro de Levítico, vamos ter a normatização dos sacrifícios. E o que significa isso? Significa que tudo aquilo que vai apontar para Yeshua vai ser normatizado através dos sacrifícios. Cada um daqueles sacrifícios vai apontar para Yeshua. Então nós temos aqui uma coisa muito interessante, porque a Torá diz que os sacerdotes, eles passaram com o Kohen Gadol, Aharon, 7 dias dentro do tabernáculo. E no 8º dia, que é Shmini, eles saem para poderem dar início a esse período. E aí a questão é a seguinte: o que eles ficaram fazendo dentro do tabernáculo 7 dias? São várias as coisas. A primeira delas é que eles ficaram aprendendo o que eles precisavam fazer. E aí você vai perceber uma coisa: não adianta a gente achar que a teoria, só resolve. Tem que ter a prática. E a prática leva à perfeição. Quanto mais uma pessoa pratica, mais perfeito fica aquilo que ela faz. Nesse caso, isso ia dar uma mecanicidade, ou seja, eles iam ficar tão acostumados que eles iam conseguir fazer aquilo de olhos fechados. Eu queria pedir para ninguém ficar com o celular, agora ficar olhando para mim, porque nós estamos ministrando a palavra, por favor. Aí, uma outra coisa interessante: eles tinham que ter contato com quem? Com o Eterno. Por isso eles precisavam se habituar agora a estarem fazendo o quê? Entrando na presença do Eterno. E aqui, irmãos, é uma coisa que você fala assim: mas eles estavam lá, eles já estavam acostumados com os milagres, com a glória do Eterno. Não, agora eles vão estar dentro do tabernáculo para eles participarem de algo maior que está dentro do tabernáculo. É ter contato físico com a presença espiritual do Eterno. Como é que a gente tem contato físico com algo que é espiritual? Isso é muito interessante, porque isso vai mostrar para a gente o que o homem precisa para receber a presença do Eterno. E aqui, irmãos, é muito interessante, porque esse capítulo, essa parashá começa dizendo assim: e aconteceu que ao 8º dia Moshe chamou Aharon e seus filhos e os anciãos de Israel. Ele chama esse pessoal para fora para se reunir com eles e com os anciãos no 8º dia. O 8, irmãos, é um número muito interessante, porque ele é um número ligado à ressurreição, ao recomeço. Então, depois do treinamento, eles agora vão, de fato, exercer o seu sacerdócio, seu ministério. E aí nós temos uma dica muito grande para o seguinte: não dá para a gente consagrar ninguém ao ministério sem essa pessoa passar por um período de aprendizado, de prática. Porque não adianta só conhecer a teoria, ela tem que saber fazer. E aqui isso é muito importante, que o Senhor deu esse padrão para eles, para que eles pudessem de fato saber como eles iam oferecer cada sacrifício. E cada um dos filhos de Aharon tinha que saber fazer todo o processo. O que significa fazer todo o processo? Ele precisava receber o sacrifício da mão do ofertante, entender que tipo de sacrifício era aquele, levar
aquele sacrifício, antes de ir para o altar, eles tinham que fazer o abate. Todos eles tinham que saber fazer o abate da forma correta, tinham que escorrer o sangue, tinham que pegar, separar o sangue, para poder depois separar o animal, dependendo da oferta, porque se ele não fosse um olã, que era uma oferta completa, ele tinha que separar o animal em partes, uma parte ficava para o sacerdote, a outra ia para o altar. O que é que deveria ser levado para o altar, em que ordem isso deveria acontecer para chegar na mão de Aharon, para ele poder oferecer. Ufa! Você percebe que isso tudo, treinar pessoa por pessoa para fazer tudo isso, até que isso seja natural para aquela pessoa. Como nós dizemos, ele ia fazer isso de olho fechado. Por isso tem que ter um treinamento. E quando aparece essa questão, no 8º dia, eles agora vão recomeçar, e diante da nação de Israel, eles vão iniciar esse processo. E tem que ser feito conforme as regras. Entenda uma coisa, irmãos, não dá para que as coisas sejam feitas de qualquer jeito. Todo lugar onde você for tem regras. E as regras, elas são criadas para que as pessoas possam fazer as coisas de forma correta. A regra era sempre boa, a regra nunca é ruim. E tem que ter regra em todo lugar. E isso começa onde? Alguém sabe? Dentro de casa, na família, porque os nossos filhos precisam saber quais são as regras, e tem que obedecer às regras, porque quando ele sair, digamos assim, ele vai para o mundo, ele tem que saber que existem regras. E aí, irmãos, tem uma outra coisa interessante. Quem mima muito criança, quando ela sai, aí o mundo ensina ela. Por quê? Porque o pai e a mãe não quiseram ensinar, não se deram o trabalho de ensinar a criança. Hoje, né, dizem que não pode bater em criança, que ela fica traumatizada. Eu não sei quantos traumas eu tenho então, porque eu apanhei. Eu apanhei, sabe? E minha mãe, quando ela pegava para bater, era uma coisa linda, mas o meu pai, quando pegava para bater, você podia esquecer. Eu estou vivo até hoje. Eu acho que os irmãos aqui, alguns devem ter apanhado também, né? Tem aqueles que têm história até de chinelo voador, né? E a mãe da gente, ela tinha uma mira tão boa, que ela nunca errava. O chinelo sempre vinha no lugar certo. Mas isso, essa gente ficou assim, assado. Não, hoje nós somos homens e mulheres de caráter e de fibra, porque nós somos ensinados. E tem que ser assim, irmãos. Nós não podemos abrir mão da correção. O Eterno nos corrige. Ele bate na gente. Mas eu tenho dó de bater no meu filho. Mas você apanhar do Eterno, você quer, né? Sem vergonha. Não pode, irmãos. A gente tem que ter essa percepção, tá? Então, eu quero mostrar para vocês uma coisa que aconteceu logo após a inauguração, tá? Porque diz assim, do verso 2 ao 5: E disse a Aharon: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem defeito, traz-os perante o Eterno. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano sem defeito para o holocausto, também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Eterno, e a oferta de alimentos amassada com azeite, porquanto o Eterno hoje nos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moshe diante da tenda da congregação, e se chegou toda a congregação e se pôs perante o Eterno. Se percebeu aqui que tem 2 sacrifícios diferentes? Tem um por Aharon e outro pelo povo. Aí eu te pergunto, Aharon cometeu algum pecado? Ele tinha acabado de sair de dentro do tabernáculo. Ele cometeu algum pecado? Não. Por que precisava de um sacrifício para ele? Primeiro,
para mostrar para o povo algo que o povo precisa saber. Até o líder ele precisa de perdão. Os irmãos entenderam isso? Porque hoje, irmãos, nós carregamos como é que eu vou dizer para você? É uma informação errada de que o líder não erra. Ah não, o líder, ele é meu exemplo, ele é tudo, ele não erra. Nós que somos líderes, somos vistos até como quase semideuses. E essa é uma versão errada. Porque Aharon tinha que oferecer o sacrifício para ele, porque ele também pecava. E você vai ver que o Moshe deu uma informação dizendo que a glória do Senhor iria aparecer. Mas quando todo mundo estivesse santificado. Aí, oferece por Aharon, santifica Aharon. Agora vai santificar quem? O povo. Então, o líder e os liderados estão santificados. O que falta agora? O Eterno se manifestar. O Eterno só se manifesta onde há santidade. Aleluia. Os irmãos se lembram o que aconteceu aqui ontem? Que coisa linda. O Senhor se manifestando entre nós. Não foi só por causa da unidade, foi porque havia entre nós santidade. Aleluia. Por isso, irmãos, é lindo nós entendermos que a cada momento que nós estamos na presença do Eterno, a cada serviço nosso, algo diferente acontece. Mas acontece por quê? Porque nós estamos nos propondo a andar em santidade. E andar em santidade não significa que nenhum de nós vai pecar, mas significa que nós vamos ter aquela postura de, ao pecarmos, nós arrependemos, fazemos a nossa techuvá e irmos diante do Senhor e falar: Senhor, me perdoa, para mim poder seguir caminhando em santidade diante de Ti. Então isso aqui é uma outra expressão muito interessante, porque quando eles fizeram tudo certinho, isso está escrito em Levítico 9:6, e disse Moshe: esta é a coisa que o Eterno vos ordenou que fizessem, e a glória do Eterno vos aparecerá. Quando a gente faz tudo certo, a glória do Senhor se manifesta. Você entendeu? É só fazer conforme aquilo que foi ordenado. Tem que guardar o Shabat? Guarda o Shabat. Precisa fazer outra coisa? Vai fazer. Por quê? Para a glória do Senhor aparecer. Alguém tem alguma pergunta, irmãos? Eu preciso dar continuidade aqui no assunto. Então eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Logo depois disso, a palavra fala que a glória do Senhor apareceu, o Senhor se manifestou, né? No meio do povo. E aí, irmãos, logo depois desse evento tão lindo, o que aconteceu? Depois daquela festa da aparição da glória do Eterno, aquela coisa maravilhosa, aí vem e aparecem dois filhos de Aharon. O povo está celebrando, eles pegam dois incensários, colocam fogo, e a Torá chama isso de fogo estranho. Colocam fogo no incensário e vão querer entrar na presença do Eterno. E aí o que acontece? Os dois morrem. E aí, irmãos, tem uma coisa muito interessante, porque o Midrash diz que eles foram queimados por dentro. Por fora, os seus corpos mantiveram-se intactos, eles foram queimados por dentro, porque saiu um fogo
da presença do Senhor entrou pelas narinas deles e os matou. Se lembrou de alguma coisa ou não? Eu lembro que o Eterno ele sopra na narina do homem, quando ele cria o homem, a vida entra pela narina e agora a morte entra, podemos dizer assim, muito bem, pelo nariz. Muito boa observação do Djalma. Irmãos, o Senhor matou eles do mesmo jeito que deu a vida para Adão. Olha que coisa linda isso. E aí a gente começa a pensar o seguinte: por que eles morreram? Eles não tinham acabado de sair de dentro do tabernáculo, não tinham aprendido tudo. Você vai ver que aqui tem um contexto que é muito interessante, que fala que eles não devem beber vinho e nem bebida forte quando eles forem entrar no santuário. Isso aqui é uma pista para mostrar para a gente que provavelmente eles estavam numa alegria tão grande que eles foram festejar e tomaram vinho e acabaram passando do limite. E isso fez com que eles então tomassem decisões que não eram decisões adequadas. É lógico, irmãos, todo mundo aqui tem um limite. Todo mundo sabe quanto vinho você pode tomar. A Bíblia não proíbe a gente de tomar vinho, mas ela diz que é para mim não me embriagar, para mim não perder a linha. Por exemplo, você sabe qual é o seu limite? Eu sei o meu. São 2 copos. Eu tomo 2 copos de vinho. Se eu tomar o terceiro, eu começo a ficar alegre. Entendeu? Então eu sei que 2 é o meu limite. Então eu sabendo disso, o que eu tenho que fazer? Eu posso tomar vinho junto com você? Posso. Só que eu posso ir até 2 copos. E quando eu estou dirigindo e alguém me convida e diz assim: vamos tomar um vinho comigo, eu falo: não posso, porque eu estou dirigindo. Nenhum, Rabino, não, eu não vou colocar em risco a minha vida e a vida da minha esposa, porque ela está sempre comigo. Então esses 2 fizeram algo que eles não podiam fazer. Isso aqui, irmãos, tem a Haftarah e a Brit Hadashah, isso aqui que eu vou falar com vocês agora daqui a pouco. Mas eu queria mostrar uma coisa para você. Isso aqui é o camarada que quer fazer a coisa do jeito dele. Eu vou fazer do meu jeito, porque eu interpreto assim. Você estudou para interpretar? Você fez yeshivá? Você está pronto para interpretar a Bíblia? Eu acho que é desse jeito. Você tem achômetro ligado agora? Porque cada um tem uma opinião. É igual sobre futebol. Nós somos 220 milhões, não é isso? 220 milhões. Sobre futebol, são 220 milhões de técnicos, porque cada um tem uma opinião diferente. Então cada um tem a sua opinião, cada um acha do seu jeito. Mas a Bíblia, você não tem que ter opinião, você tem que ter conhecimento para interpretar. Eu acho que é assim. Você não tem que achar nada, você tem que perguntar para quem sabe. Esses 2, ao invés de chegar e falar assim: Moshe, eu posso fazer isso aqui? Ou chegar no Aharon, que é o pai deles: pai, eu posso fazer isso aqui? Eu posso pegar o incenso e entrar no santuário? Aharon ia dizer: não pode. Agora tem uma limitação, vocês aprenderam lá dentro que tem uma limitação para isso. É tão interessante isso, irmãos, que quando Moshe foi desafiado por Korah, qual foi o instrumento de morte que Moshe pediu para eles fabricarem e colocarem nas suas mãos? Fala no microfone, por favor. Incensários. Eu não sei se você está percebendo isso, a conexão que a Bíblia tem. O camarada sabe que sacerdote usa incensário. Quem não é sacerdote não usa incensário.
Eles podiam entrar no Santo dos Santos? Não, eles estavam a caminho, já eles morreram. A caminho daquele lugar. Aí eu vou entrar. Pum! Morreu. Outra coisa, irmãos. A gente precisa tomar muito cuidado. Antes de fazer alguma coisa, sem perguntar para o líder. Foi o que eles fizeram aqui. Vou mostrar uma outra coisa para vocês. Tem um outro caso desse na escritura, que é a morte de Uzá. Quando Davi quis levar a arca, aí Davi falou assim: não, vamos fazer um negócio especial. Vamos fazer um carro de boi lindo, colocar 2 bois, e eles vão puxar o carro novinho para levar a arca do Senhor. Fez, colocou a arca, e no caminho a arca começou a balançar. Uzá viu, falou: a arca vai cair. Ele botou a mão e morreu. E aí? Deixa eu te fazer uma pergunta: a arca transporta com carro de boi? A arca é transportada como? Com 4 sacerdotes. Vai querer fazer do seu jeito? Morre. Ananias e Safira: não, eu comprei aqui, eu estou dando isso aqui. Kefa olha e fala assim: meu filho, não mente para o Espírito Santo. Morreu. Aí chega a mulher: vocês venderam por tanto? Vendemos. Vai para o inferno junto com o homem. Morreu também. E aí a gente começa a pensar e falar assim: puxa vida, por que a pessoa prefere fazer do jeito dela e morrer, do que fazer do jeito certo e viver? É uma pergunta que eu estou fazendo para os irmãos. Por quê? O homem, irmãos, é muito arrogante. O homem é um ser arrogante. Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser e não vai ter consequência. Só que nesse caso aqui, ou faz do jeito que o Eterno está ordenando, ou então não faz, porque se você fizer diferente, morre. Não tem meio termo. Aí a gente vê que logo depois Aarão e os seus filhos não comem da oferta que eles tinham que comer, porque eles estavam tristes. O choque da morte dos irmãos deles e do filho era uma coisa natural, e eles tiveram que se abster disso, mas não porque eles não queriam cumprir, mas por causa da profunda dor que eles sentiam. Porque Aarão deve ter pensado o seguinte: meu pai, onde é que eu errei? Porque o pai pergunta sobre isso: onde é que eu errei para o meu filho fazer um negócio desse? E aí 2 ainda de uma vez. Onde é que eu errei? Só que o pai não errou. O filho toma as suas próprias decisões. Eu estou falando isso agora para você porque eu não queria que você se culpasse por nada do que os seus filhos fazem ou virão a fazer, desde que você tenha feito e dado a instrução correta. Porque se você não deu, a culpa é sua também. Por causa de Davi com Uzá, aquela morte foi creditada a quem? A Davi, porque ele sabia que não podia colocar o carro de boi. Não, mas eu vou inovar, eu quero fazer de outro jeito. Nunca ninguém fez. Por que eu não posso colocar uns boizinhos aqui para levar? Qual que é o problema? O problema é que a morte vem. Alguma pergunta? Eu queria colocar um ponto aí para nós, que o Eterno ele põe limites, né? Ele põe limites em tudo. Ele, quando Moshe foi se apresentar, tira a sandália, porque esse lugar aqui tem limite. Você vai só até aqui, né? Aqui é santo. Então o Senhor põe limites, né? E às vezes a gente, por boa intenção, quer fazer, só que não é para fazer, né? Por exemplo, aqui na hora dele fazer incenso, aqui a glória está aparecendo, o holocausto está sendo queimado, o incenso vai ter hora marcada de ser levado, de ser oferecido. Quer dizer, mas eu quero fazer agora porque eu estou feliz. Não, tem limite, né? Por que a gente colocou essa cerquinha aqui?
Porque as crianças estavam subindo e batendo o pé, fazendo o que queria. Ele falou, vou pôr um limite aqui para não subir qualquer um, né? Porque o Eterno tem esse lado de limite, né? De, bom, peraí, tem uma barreira aqui, você não pode ultrapassar. E eu vejo que quanto mais a gente está perto do Eterno, mais a gente entende a barreira que a gente tem, né? A gente não ultrapassa os limites, porque às vezes a gente quer ser muito bonzinho, piedoso, tá para fazer, só que o Eterno fala, não é para fazer. Igual Davi, né? Quis muito agradar o Eterno, eu vou arrumar um carro de boi mais lindo que tiver. Meu filho, mas já tem uma ordem Levítico lá, em Números, que é para levar no ombro, não é para levar em carro de boi. Mas eu quero agradar o Eterno acima daquilo que é escrito, né? Aí dá problema, né? Infelizmente, nem sempre nós respeitamos os limites que o Senhor nos estabelece. Entendeu? Então, não adianta, irmãos. Ou a gente faz do jeito que o Eterno ordenou, ou então a gente vai pagar o preço. E eu quero só mostrar uma coisa interessante nesse verso, porque ele diz assim, porque o fogo saiu de diante do Eterno. E matou os dois. O Eterno é amor. Verdade. Ele é. Mas ele é justiça também. Ele é justiça, irmãos. E quando estava havendo uma grande festa, eles estragaram uma grande festa no arraial, porque o povo gritava de alegria, o povo jubilava de alegria, porque o Senhor apareceu entre eles. Você imagina que coisa linda. Aqui, só voltando um pouquinho, quando o povo estava jubilando, a palavra Ranam, a palavra em hebraico que aparece, ela significa grito retinente. Sabe, eles ficaram em êxtase, estavam gritando de alegria diante do Senhor, por verem a glória do Eterno. Aí de repente os dois morrem e quebram aquele mover. Você entendeu como uma atitude errada, durante um serviço, num momento em que o Eterno está se manifestando em nosso meio, pode quebrar todo o mover e entristecer o Espírito Santo? Olha só que coisa, irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, irmãos, porque eles vieram com um fogo estranho, sabe? E esse fogo estranho em hebraico é zur, significa algo estranho. A raiz significa que foi algo que era para desviar, era tirar a atenção, desviar. Para você pensar, se estava todo mundo em festa, por que eles precisavam fazer aquilo? Eles queriam então chamar a atenção para si, desviar os olhares do povo, do Senhor, para eles? O que estava acontecendo? Hoje, irmãos, a gente começa a ver uma outra coisa. Infelizmente, irmãos, a glória do Senhor está sendo tomada. Tem palcos, tem altares onde o Senhor desapareceu e o homem cresce. Esses dois fizeram algo não autorizado. Inclusive essa palavra zur aqui pode significar isso também no hebraico. Algo não autorizado. E morreram. E hoje, quantas pessoas estão fazendo isso e tirando a glória do Eterno? Tirando a glória do Eterno. E aí, irmãos, o Senhor, Ele não pode ser glorificado por conta disso. Ele não tem mais lugares certos, meios. Eu fico muito, uma coisa que me dói muito é ouvir falar assim: fulano vai fazer um show gospel, porque o fulano ele é artista gospel. Louvor de Deus.
Artista. Como assim artista? Como assim? Vocês entenderam que pegaram uma nomenclatura mundana para querer encaixar isso nas coisas do Senhor? Qual dos homens aqui que está na Bíblia que era artista? Hã? Não tem referência na Bíblia de artista. Tem de servo. Tem de homens e mulheres que pagaram preço. Tem de gente que foi condenada injustamente. Gente que foi jogado em cova de leão. Gente que foi jogado no fogo. Mas artista? Não. Não, aí nós estamos brincando. Então, essa ruptura acontece na família de Arão. Por quê? Eles quiseram algo que não era lícito para eles. Eles estavam prontos para aquilo que eles queriam fazer. Eu queria te pedir uma coisa. Se você quiser fazer qualquer coisa, prepare-se. Ah, eu quero ser rabino. Se prepara. Tem uma longa caminhada pela frente. Ah, eu quero ser razão, eu quero ser um cantor. Aí se prepara, amigo. Nós vamos te ajudar, mas você vai ter que se preparar. Ah, não, eu vou assistir uma média de vídeo e vou. Não, você não vai assistir vídeo em lugar nenhum. Você vai se preparar com gente que sabe fazer. Aqui, mesmo depois de todo o preparo, eles erraram. Por quê? Por causa da arrogância. Eu estou pronto, eu sei fazer. Só que não. E aí, irmãos, tem uma outra instrução em Levítico 10:6 que diz assim: e Moshe disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Tamar: não deixem crescer o cabelo, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Irmãos, e desse versículo aqui nós tiramos algumas coisas. Primeiro, o sacerdote não tem cabelo comprido. Você sabia que o sumo sacerdote cortava o cabelo toda semana? A gente corta todo mês, né? A gente tinha que cortar toda semana, para manter a limpa, para estar sempre bem apresentável. Por que eles tinham que cortar o cabelo? Oi? Por que eles tinham que tirar o cabelo do sacerdote? Porque o homem ele tem que se apresentar como homem, e o homem ele tem o cabelo curto, a barba dele pode ser grande, o peiote aqui na lateral pode ser enorme, mas o cabelo tem que ser curto, para não ser confundido com uma mulher. Porque hoje em dia é assim, você está andando na rua, você olha de costa, você não sabe o que você está vendo. Às vezes parece mulher, mas quando você dá uma aceleradinha e dá uma olhada assim, é homem. E às vezes você acha que é homem e é mulher, porque criou-se o quê? Uma confusão. Hoje o homem usa cabelo comprido e a mulher usa cabelo curtinho, e confunde. E uma das coisas que o sacerdote não pode é ser confundido. Ele tem que ter uma postura de sacerdote, e o cabelo dele tem que sempre estar curto. Enquanto a mulher, ela, dentro daquilo que é possível, tem que ter o cabelo comprido. Lógico que tem certas mulheres que não dá para ter cabelo comprido, a gente sabe disso. Mas se a mulher pode ter cabelo comprido, que ela tem. Entendeu? Tem que ter. E uma outra coisa: todo mundo que fica de luto rasga as vestes. O Eterno falou para ele assim: você não rasga as vestes, você fica de luto e continua de pé. Os irmãos entenderam isso? Se você foi chamado para o ministério, é para até nesses momentos a gente engolir seco e falar assim: eu tenho que me manter firme. Chorou, engoliu o choro, continua a caminhada.
Ah, mas Rabino, eu sou de carne e osso. Eu também. Mas se você foi chamado para o ministério, tem coisa que a gente tem que se sublimar. Você tem que engolir e falar assim: eu vou adiante. Quando eu perdi minha mãe, nós viajamos, né? Eles moravam em Araçatuba. E eu fui muito mal daqui até Araçatuba. Eu cheguei lá, quando eu vi a minha mãe deitada naquele caixão, eu desabei. Porque era a única pessoa que me ligava, que orava por mim. Só de ouvir minha voz, ela sabia como eu estava. Aí quando ela morreu, eu desabei. E naquele momento, quando ia ser feito o ofício fúnebre, a minha irmã perguntou assim para mim: eu estou com a pastora que ela era de uma igreja evangélica, eu estou com a pastora dela aqui, ela pode fazer o ofício fúnebre? Eu falei: de jeito nenhum, ele é meu. Naquela hora eu engoli um choro e o Espírito Santo falou assim: agora eu vou te usar. E naquele momento eu deixei de ser o filho dela para ser o rabino dela. Você entendeu? Tem hora, irmãos, que a gente tem que se superar. Aarão e os filhos tinham que se superar. Por quê? Se eles se enfraquecessem agora, eles iam trazer peso sobre a congregação e morte. Quando um líder fraqueja, ele traz morte sobre os seus liderados. É gostoso ser rabino. Quer vir para o meu lugar? Quer passar o que eu passo? Porque nós andamos, pregamos em muitos lugares, e às vezes as pessoas falam assim: eu queria ter a unção que o senhor tem. Eu queria que o Espírito Santo fizesse, através da minha vida, os milagres que ele faz contigo. Aí eu pergunto: você quer pagar o preço que eu pago? Quando eu conto a minha história, sabe o que acontece? A maioria diz assim: deixa eu pensar, e nunca mais volto. Você quer falar alguma coisa? Você estava falando de liderança, a gente estava vendo o filme da Golda Meir, né? Que era a primeira ministra de Israel, na época da guerra de Yom Kippur. Mulher doente, 80 anos de idade. Você fala: gente, 80 anos é fácil pegar uma guerra daquela, mas ela ficou firme. Ela falou: se eu fraquejar, Israel perde a guerra. Sim. Né? E ela ficava firme, mesmo doente, mas estava ali mostrando para a nação que eles iam ganhar a guerra, né? É verdade. Muito interessante isso. É verdade. O povo chora por nós. O povo de Israel chorou por Nadav e Abiú. Mas Arão, Eleazar e Itamar tiveram que engolir o choro e continuar fazendo o que tinha que fazer. Por isso, irmãos, a liderança é algo lindo. É lindo ser líder. Mas o peso que o líder carrega, você não tem noção. Todas as vezes, irmãos, que as lutas começam, antes de cair o raio na sua casa, ele tenta cair lá em casa. Só que lá tem para-raio, sabe? Tem um para-raio gigante. Mas a gente sente. Sabe por quê? Porque sobre nós foi colocada uma unção. E é isso que a Torá fala. Vocês têm uma unção. E essa unção é responsável por te respaldar no ministério. Então, o dia que você for comissionado a alguma coisa, faça bem feito, porque o Senhor vai cobrar. Eu posso até ser bonzinho e não chamar a sua atenção, mas papai vai. Só que eu queria dizer para vocês que eu não sou bonzinho. Você entendeu o recado? Se precisar, eu chamo a sua atenção. E se não adiantar, faça até em público. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos formando aqui líderes
Isso aqui não é um jardim de infância. Eu já disse isso para os irmãos outras vezes. Tem alguma pergunta para a gente poder continuar? Só lembrando o seguinte: eu não estou bravo, tá? Eu estou bem calmo. Como diz a Bebeste, está calmo. Aleluia. Ninguém tem perguntas? Então vamos adiante. Maravilha. Oh Senhor, aleluia. Então vamos adiante aqui. Eu já falei sobre o azeite da unção. Voltando aqui, né, irmãos? Aí Moshe dá um recado, né? A orientação que o Eterno dá para Aarão sobre a bebida. Então, o meu conselho é o seguinte, tá? Se você vai querer tomar alguma coisa, beba com inteligência. Tudo que você for fazer, faça da forma correta, tá? Porque, como eu disse para você, a Bíblia não te proíbe você tomar vinho, mas ela te diz o seguinte: que você tem que ser moderado nisso, tá? E o versículo continua, né, sobre essa postura que nós temos que ter, e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, a nossa postura, irmãos, ela precisa ser uma postura em que nós devemos expressar a santidade do Senhor. Em tudo o que nós formos fazer, temos que expressar santidade. Tudo, entendeu? No nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, em público, privado. Você está em casa, você não está sozinho. O que a tradição diz? Olhos que tudo veem, ouvidos que tudo ouvem. As nossas ações estão escritas aonde? No livro. Lembra disso? Eu sempre comento, irmãos, uma coisa que é boa de um lado e ruim do outro. Você sabe que tem um anjo que cuida de você e de mim. Eu já falei isso aqui. O que esse anjo faz? Ele te acompanha o dia inteiro. À noite, quando você dorme, o que ele faz? Ele sobe até o Olam Rabá para levar o relatório do dia. Os irmãos entenderam isso? Toda noite tem um relatório do dia daquilo que nós fizemos. Ai, que lindo, Senhor, que maravilha! Tem gente que não vai gostar. Fala assim, mas que anjo dedo duro esse? Misericórdia, né? Para de me dedurar. Só que não é isso não, irmãos. No livro da vida, tudo está gravado. Tudo que nós fizemos. Inclusive naqueles momentos que você estava assim apertadíssimo e alguém pediu sua ajuda. E você abre mão do que você está fazendo para ajudar alguém, para atender alguém, para orar por alguém. Mas o que eu estou fazendo é importante, mas a vida daquela pessoa também é. O Espírito Santo fala assim, abre mão e vai orar. Ou quando você está naquele gás, fazendo aquele monte de coisa, de repente o Espírito Santo fala para você assim, para e ora pelo fulano. Mas Senhor, eu estou numa coisa importante, vai orar por ele agora, ou por ela. Tudo isso está escrito no livro. Tudo. Então, irmãos, o chamado para o ministério é algo lindo. Ele é pessoal. Lembra que você não é chamado agora. O chamado, ele se manifesta num determinado tempo na nossa vida. Mas o nosso chamado, ele começou na eternidade. Antes da nossa alma descer do céu para a terra, nós já tínhamos sido chamados e escolhidos para algo que o Senhor tinha preparado para nós. Só que nós vamos chegar na terra, esse chamado vai se manifestar. E após o chamado se manifestar, então esse chamado vai se materializar. Aí vai depender de mim e de você responder. Porque tem que ter uma resposta humana, né?
Você lembra de Moshe? Moshe discutiu com o Eterno, não, eu não vou, manda outro. Até que o Eterno ficou irado com ele. Por que o Eterno ficou irado com Moshe? Alguém tem noção? Por quê? Eu vou falar para você. É uma honra ser escolhido pelo Criador dos céus e da terra para servi-lo aqui. E tem gente que joga a honra fora. Prefere a desonra do mundo do que a honra do céu. Eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Bobinho, você não vai ter nada. Mas se você aceitar o chamado que o Senhor tem para a sua vida, você vai ser rico, em todos os sentidos. Antes de eu falar de comida, porque eu vou falar de comida agora, tá? Antes de eu falar de comida, eu só queria terminar falando uma coisa para você. Onde é que você acha que foi criado o conceito de liderança? Na eternidade. Quem criou esse conceito foi o Eterno. E ele criou Adão e falou assim: filho, eu estou entregando o planeta para você. Tenha domínio. Reine. Tem um midrash que diz que Adão foi considerado o rei do mundo. Você entendeu? Vou falar uma coisa para você, meu irmão, que é homem. Nós temos que ser os reis nos nossos lares. Rei não é tirano, rei é rei. Os homens entenderam isso, os homens? Os homens entenderam? Tem que ser rei. Você tem que ter domínio. Mas você tem que ser um bom rei. Não adianta ser qualquer rei. Os irmãos lembram o que aconteceu com o grande Nabucodonosor? Orgulhoso. Faraó, rei do Egito. Mas o Moshe foi com uma determinação para ele, né? O Eterno disse que é para você liberar o povo. Quem é o Eterno? Para que eu deixe vocês irem embora. Aí eu tenho minha opinião também, eu já falei isso com os irmãos aqui. Na minha opinião, lá na sala do trono, o Eterno, Yeshua sentado à direita, um olhou para o outro. O Eterno falou assim para Yeshua: vamos mostrar para ele as nossas credenciais. Ele não conhece a gente, vamos mostrar para ele quem nós somos. E mostrou 10 vezes. Ele não gostou, mas ele mostrou. Você entende? Então nós temos que ser como Yeshua é. Nós temos autoridade, mas nós sabemos até onde nós podemos exercer a nossa autoridade. E todo rei, ele é justo, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é amoroso, fora outras coisas que ele é. E por que eu estou te dizendo isso? Porque Yeshua é assim comigo e com você. Reine na sua casa, mas reine como Yeshua reinaria. Porque se nós reinarmos a nossa casa de forma errada, se prepara, porque vem chicote. Eu estou falando isso com os homens, porque eu não tenho que falar nada para vocês para alisar ninguém aqui. Mas eu tenho que dizer isso para vocês. Porque nós, homens, temos que ter um padrão de liderança dentro das nossas casas. Se a gente quiser um dia alcançar alguma coisa diante do Senhor. E tem uma coisa, irmãos. Estou trabalhando no livro de Efésios. Daqui a pouco vai sair quentinho do forno. Você sabe o que o Rabino Shaul diz sobre o homem lá em Efésios?
Ele diz que o homem deve amar a sua esposa como o Messias a amou a igreja e por ela se entregou. Isso significa que você morre por ela. Eu até vi um vídeo, saiu um rapaz que foi fazer uma pesquisa, eu achei tão interessante aquele vídeo. Isso é uma coisa de homem, tá? Vou falar uma coisa aqui que é de homem, característica de homem. Ele foi sempre perguntando para mulheres e homens, e depois para casal, perguntando o seguinte: perguntou para uma mulher, se você, entre você e o seu marido ou o seu companheiro, se for para escolher quem morre, você ou ele? A mulher falou, ele. Não, irmãos, tem um vídeo disso. Aí perguntou para uma outra mulher, o que ela respondeu? Ele. Aí perguntou para um casal, ela respondeu, ele. Aí ele perguntou para um homem separado, ele falou, eu. Perguntou para um outro homem separado, ele disse, eu. E perguntou para um outro casal, ele disse, eu. O homem, ele tem uma tendência a se sacrificar pela sua mulher. Isso é inato no homem, e a pesquisa demonstra isso. A mulher não quer morrer por nós, mas nós morremos por ela. Isso é fato, irmãos. Eu não estou falando aqui para denegrir a mulher, não. Isso é um fato, isso é fato científico, foi feita uma pesquisa sobre isso. Entendeu? Então, na hora do perigo, é o homem que se lança na frente, não é a mulher, porque a mulher ela é mais frágil, e a mulher, ela não quer morrer. Os irmãos entenderam isso? Então, nós temos que fazer o nosso papel como homem. A nossa natureza é de guerreiro, então nós temos que fazer isso. Quer falar alguma coisa? Vou colocar um ponto aqui que eu estava ouvindo. Ele diz que é assim: o marido salva a esposa. E a esposa salva filhos, não salva o marido. A cadeia é assim. E o esposo, se vê os pais, vamos pôr, está afogando lá, mas a esposa também está. Ele salva a esposa, ele não salva os pais. Porque a responsabilidade dele é com a esposa, já não é mais com os pais. Sim. Porque é outra família, né? E a mãe, por instinto materno, ela tem que salvar os filhos, ela não pode salvar o marido. Porque o marido tem como, né? Conseguir, mas os filhos ela tem o instinto materno, né? Exatamente. Interessante essa cadeia. Só confirmou o que eu disse, então. Na pessoa e a mulher afogada. Com certeza. Se eu não soubesse nadar, Se os seus filhos né? Não soubesse, né? Não. pior que ele que sabe. Então, mas tudo isso, irmãos, nós estamos falando aqui, e mais uma vez eu queria falar isso para vocês, não é para denegrir a mulher, mas a natureza do homem é assim. Lógico que tem exceções, e aí eu já digo o seguinte: um cara que pega e fala, minha mulher tem que morrer no meu lugar, isso não é homem, com todo, né? E com toda a autoridade eu digo isso. Ah, não, minha mulher morre no meu lugar, então tu não é homem, cretino. Eu falo isso, irmãos, porque eu falo rasgado, é verdade. Não, irmão, você não pode. Chega de ficar com mimimi, passando a mãozinha, ai, coitadinho. Não! Tem que ser assim. Nós precisamos ser pessoas transparentes e nós precisamos viver a palavra do Eterno. Tanto que você vai ver que o Eterno chama para a guerra quem? Os homens. Vergonha foi quando ele chamou Baraque, ele falou assim, ai, eu não sei, Débora teve que ir junto. Que horror, misericórdia. Hã? Vocês não entenderam? Então assim, tudo tem que ter um lugar, irmãos. Por isso o sacerdócio é algo muito lindo, mas é uma responsabilidade que nós vamos dar conta diante de Yeshua. Homem, por favor, entenda. Eu vou terminar aqui para a gente falar de comida. O dia que a gente morrer e nos apresentarmos diante do Hakadosh Baruch Hu, ele vai perguntar algumas coisas, e entre elas ele vai dizer assim, como é que você cuidou da sua família? Você cuidou bem? Você cumpriu os mandamentos da Torá relativos à sua família? Isso é sério. Por isso, homem tem que fazer
papel de homem. Alguma pergunta? Por favor. A Bíblia e aqueles homens que ainda não têm o conhecimento que nós estamos recebendo agora do Senhor, tem que treiná-los. O problema é o seguinte, né? Se a pessoa já nasce com esse instinto, Sim. não ter conhecimento é difícil, né? Porque o que eu estou falando aqui é tão básico. Eu acho que todo menino deve aprender isso, sabe? Eu vejo um problema, pastor. Caráter. Tem que ter caráter. O caráter tem que ser formado. Entendeu? A gente precisa ter um caráter formado de chegar e saber que tem hora da gente fazer as coisas. E tem hora que você tem que se posicionar. Entendeu? E outra coisa, se você pegar os homens da Bíblia, eles têm uma característica muito interessante. Eles se posicionam da forma como o Eterno deseja que eles se posicionem. Lógico que tem as exceções, tem, mas os homens de Deus, eles pagam um preço alto, mas eles não abandonam o seu Senhor. Então, para mim isso é vivência, é primeiro educação e depois vivência. Por isso a gente estuda a Torá, para extrair da Torá esses princípios e para a gente aplicar. E os homens aqui, vocês podem ficar tranquilos, eu estou livre de vocês, do sangue de vocês, porque eu estou ensinando vocês. Se você não fizer, não é problema meu, é um problema seu, porque eu estou te ensinando. Se você for um mau pai, um mau marido, um mau profissional, a culpa não é minha. Eu não vou chorar por sua causa. Pelo contrário, se eu ficar sabendo, vou chamar você aqui e nós vamos ter uma conversa, nós dois. Por quê? Porque eu estou te ensinando. E a gente precisa ter esse padrão de a gente poder se colocar diante da sociedade como homens e mulheres de Deus. Por quê, irmãos? Ontem nós lemos Provérbios 31 para as mulheres. Os irmãos lembram disso? A nossa mulher é linda, maravilhosa. Ela é uma máquina. Ela faz 30 coisas ao mesmo tempo. E a gente só consegue fazer uma. Lógico que algumas elas fazem e não terminam, né? Mas a gente faz e termina. Mas é lindo. É lindo ver a forma como as mulheres agem. Então, por trás de todo grande homem, tem uma grande mulher. Mas por trás de toda mulher grande, uma mulher sábia, tem um homem que administra bem a sua casa. Percebe? Sim. Vamos falar de comida? Chega agora de sacerdócio, vamos falar de comida. Levítico capítulo 11. Esse capítulo, irmãos, fala dos animais que a gente pode comer e daqueles que a gente não pode comer. Comida kasher, o que é comida kasher? Hoje a tradição judaica interpreta isso assim: as comidas que são supervisionadas por rabinos, desde o momento da plantação, por exemplo, uma plantação, né, de frutas, verduras, legumes, há uma supervisão rabínica. Ao animal, há uma supervisão rabínica. Vai se fazer algum produto, se confeccionar um produto, então tem uma supervisão rabínica. Isso é comida kasher. É o conceito de comida kasher. E aqui na Torá, o que tem de comida kasher? Carne. Aqui é carne. Vamos falar de carne então. Levítico 11, 1 ao 3. Falou o Eterno a Moshe e Arão dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, e rubina, dele comereis. Então, quais animais encaixam nisso? O que a gente pode comer? A gente pode comer o boi, o carneiro, a gente pode comer um frango, a gente pode comer um peru.
Mas qual que é o grande problema hoje? O porco. O porco e os seus derivados. A palavra porco, irmãos, ela está na mesma raiz da palavra pecado. Então a gente não come porco, nenhum derivado de porco, os famosos embutidos. Não come. E por quê? Porque tudo isso a Torá proíbe. Irmãos, então, por que a Torá proíbe? Mas qual que é o problema? Porque esses animais, eles estavam ligados aos cultos pagãos, eles carregam enfermidades que podem nos afetar. Por exemplo, o porco, a carne de porco, ela carrega um animal, carrega um bicho que é solitário, que ele pode entrar na corrente sanguínea de um homem e pode levá-lo à morte. A carne de porco, ela dá alergia, ela pode matar alguém, entre outras coisas. Então, o porco, irmãos, não pode ser comido de jeito nenhum. E nós estamos vivendo um tempo que é muito interessante. Qual que é a carne mais barata que tem hoje no açougue? O porco. E faz a propaganda do porco. Hoje tem programas de televisão que exaltam a carne de porco, principalmente um subproduto dela, que é muito consumido no mundo inteiro e o povo ama, que é o tal do bacon. E aqui dos nossos lados do Brasil, principalmente em Minas Gerais, né, é o torresmo. É aquela coisa, né? E a Torá diz: não come isso. Calabresa também, né? A calabresa é a linguiça feita com carne de porco. O presunto também. A salsicha. Salsicha. Aí você fala assim: nós vamos comer o que, Rabino? Tem muita coisa para a gente comer, irmãos. Não se preocupe. É que aqui no Brasil nós não temos uma tradição muito forte de fazer salsicha e linguiça de carne de boi. Mas fora aqui no Brasil há uma tradição muito forte, principalmente na Europa. Se faz muito salsicha e linguiça de carne de boi. Entendeu? Mas eu queria dizer para os irmãos que essa questão, ela é assim, cientificamente falando, irmãos, o porco, ele não é um animal apropriado para o ser humano consumir. E quando eu falo do porco, eu estou falando do porco e dos animais da família do porco. Ok? Então tem lá o javali. A carne do javali, então, diz que é pior ainda. Fora outros animais que estão nesta mesma família. Então, deixa eu só mostrar uma coisa para os irmãos aqui. A palavra porco em hebraico é hazir. E a palavra hazir, ela tem como raiz comum a palavra hatá, que significa errar, sair do caminho, pecar, tornar-se culpado. Het, que é pecado, Hatã, que é pecador, e Hatá, que é coisa pecaminosa. Então, na raiz da palavra Hazir, a raiz que acompanha em hebraico é da palavra pecado. Está aqui. Tem alguma dúvida? Por que o Eterno falou para não comer? Pessoas dizem assim: ah, mas o porco é tão limpinho hoje. A questão não é ser limpinho. A questão é que é proibido. O Senhor disse: não coma. Por favor, no microfone. O problema não é se ele é limpinho, é a constituição dele, do estômago dele, né? Porque do boi, o boi ele vai engolir e vai voltar a ruminar. Ele rumina. Vai comer, aquela comida vai ruminar. O porco não.
ligar também com o estômago do porco, né? Que não é saudável. Por isso os vermes, a carne tem que ser muito bem cozida. Não pode ser igual uma carne de boi, que pode estar ali com sangue. O porco Mal passada. Mal passada. De porco já não pode, né? Tem que ser muito bem passado. É verdade. E o porco também tem um detalhe, né? Ele finge que ele é caché. Porque tem gente que é assim, né? Finge que é crente, né? Que ele finge que é caché, né? Que ele tem as unhas fendidas. Então ele mostra primeiro as patinhas. Oh, eu sou caché. Só que quando você vai ver, ele não rumina. Ele só tem uma característica, mas ele não rumina. Sim. Né? Então isso é muito importante, porque tem gente que chega diante da gente, você fala, nossa, é caché. Quando você vê, não tem as duas características, né? Então ele engana, né? Ele é falso. Né? Até quando falso é por causa das características. Da característica que falta. Pergunta. Então, estamos chegando no momento da história humana que não é só comer a carne do porco. Estão se fazendo um transplante do órgão do porco. Foi mês passado agora, saiu a reportagem que os médicos brasileiros, especialistas em transplante, transplantaram um rim de um porco para um ser humano. E como fica essa história? Se a pessoa depender da morte, da vida dela para ter um rim, ela nega o rim do porco e obedece o Eterno? Ou ela aceita o rim do porco? Porque a princípio não pode nem comer o porco. Imagina. Sim, mas eu acho que você já deu a resposta. Ou ela cede à ciência ou obedece ao Eterno. O que você faria? Vocês não responderam, mas eu vou responder. Eu obedeço. Sabe por quê, irmãos? Se for meu momento de morrer, não é o rim do porco que vai me salvar. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Então, no meu caso, eu prefiro morrer do que desobedecer ao Senhor. Porque eu sei a consequência da desobediência. Então, nesse caso, a pessoa precisa ser muito firme de caráter. E a família, porque eles não vão na pessoa, eles vão na família. Vamos falar assim: o que nós vamos fazer? Com o seu marido, com o seu pai? E eu já imagino que daqui a uns anos vai ter aquela questão: o que vale mais? Obedecer o mandamento ou a vida? Porque tem essa ideia sobre alguns mandamentos, né? Que o próprio Yeshua fala sobre o Shabat. Qual é o maior? O homem é o Shabat? Se o Shabat não foi para o homem, então eu já vejo lá na frente que vai ter esse questionamento: o Eterno ama mais a vida ou nós cumprimos o mandamento? Então eu acredito que já vai ter essa pergunta lá na frente. Mas essa pergunta também é fácil de responder, porque a vida está em cumprir o mandamento. Os irmãos entenderam isso? Então, a questão não é a seguinte: ou é a vida ou é o mandamento. Não, os dois estão ligados. Se você, por exemplo, os nossos irmãos judeus, muitos deles morreram, por quê? Por causa da Inquisição, a Santa Inquisição. Ou você se converte e vira um idólatra, ou você morre. Muitos disseram: eu prefiro morrer do que negar a palavra do Eterno. Morrer, estão na eternidade. Então isso seria negar a lei do Eterno. Exatamente. Aí, irmãos, vai depender de cada pessoa, porque, por exemplo, eu não posso responder por você, eu só posso responder pela minha vida. Nem pela vida da minha esposa, dos meus filhos, eu tenho condição de responder. Mas uma coisa eu te digo: se for para escolher entre desobedecer ao Eterno e morrer, estou no lucro, pode matar. Vocês entenderam? Eu sei para onde eu vou, irmãos. Eu não tenho problema com morte, não. A questão é: eu não quero desobedecer. Mas as pessoas escolhem, e dependendo da escolha tem a colheita. Irmãos, presta atenção numa coisa: a plantação é opcional. Planta quem quer, mas depois que tu plantou, tu vai colher. A colheita é certa. Não adianta. Quer dizer,
Se você não comer carne de porco, você morre. Então eu vou morrer. Para que eu vou desobedecer meu pai? Não dá, irmãos, a gente tem que se posicionar. Deixa eu colocar só um ponto aqui, que eu assistiu aquele filme do acidente nos Andes, que aquele avião que caiu, ficou muita gente na neve, e o que eles tinham que fazer? Comer carne humana. Comer carne humana, e o próximo era o piloto, porque o piloto estava no gelo lá, e teve dois rapazes. Eu achei aquilo tremendo. Eu falei, meu pai, eu vou te falar, tem que ter uma personalidade muito forte. Ele falou, nós não vamos fazer isso, nós não estamos habituados a fazer isso. Todos comeram e eles não. Eles ficaram firmes, porque é difícil você estar no lugar daquele, não tem ninguém para resgatar, não tem chance de vida ali, né? Todo mundo comendo e eles não aceitaram a comer. Eu falei, nossa, olha que tremendo. Então, quer dizer, que é possível sim a gente suportar, né? Claro que eu estou falando isso aqui sentado dentro da congregação, numa boa com comida lá em casa. Mas na hora do fogo que a gente vai saber se a gente realmente ama verdadeiramente ao Eterno e abre mão de qualquer coisa por Ele, né? Só lembrando que amar ao Eterno é uma mitzvah. Não é opcional. A Torá diz assim: amarás, pois, ao Eterno teu Criador, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Em português, esse verbo está num tempo que é o imperativo, ou seja, é uma ordem. Você entendeu? Então não tem o que falar, não, irmãos. Ou nós nos posicionamos para que nós possamos viver uma vida diante do Senhor aqui e lá, ou então nós não somos dignos de ir para a eternidade com Ele. Só para fazer uma última observação: o Olam Rabá, o mundo vindouro, é o único lugar onde tem o maior número de vencedores por metro quadrado. Os derrotados não entram. E eu falo isso para os irmãos porque eu creio que os que estão aqui são pessoas vencedoras e pessoas de caráter. E que nós vamos resistir naquele dia. Óbvio que eu espero que nenhum de nós fique para a grande tribulação, porque muitas coisas vão acontecer e nem todos têm estrutura para viver isso. Por isso eu falo para você: obedeça. Pois não, irmão? Eu tinha uma outra concepção, aliás, acho que todos vão passar por tribulação, porque Deus fala lá dos povos de Israel: fuge para os montes naquele dia. Sim, é uma opção, mas nem sempre a fuga vai ser possível para todos, né? Se as pessoas não conseguirem fugir, vão ter que passar por muitas coisas. Então é complicado. A questão ela é muito complexa, irmãos. Por isso é melhor a gente ir para a eternidade no arrebatamento do que bobear, ficar aqui e depois ter que sofrer coisas que não são necessárias. A gente pode passar sem isso. Porque o julgamento, o livro de Apocalipse, irmãos, ele é um livro de julgamento. Se você pegar lá do capítulo 5 em diante, é só julgamento. Noiva, ela não é julgada. A noiva ela é recebida para uma festa. O juiz é para os desobedientes. A própria palavra do Eterno diz que a Torá foi feita para os desobedientes, não para o obediente. O obediente ele já obedece. O desobediente ele precisa de uma regra para ele poder quebrar, para quebrando a regra ele ser punido. Isso também é na natureza do homem, né, irmãos? Isso não é, o Eterno é uma pessoa ruim. Não, ele não é ruim. É o homem que não sabe se posicionar. Mais alguma coisa? Diz que a Bíblia falou: se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. É hoje. Enquanto a gente está aqui, está tranquilo, sentadinho, todo mundo pode. Outra coisa que o Ramon estava comentando sobre os mandamentos.
A gente está ouvindo notícias já que eles estão mudando a Bíblia já, a inteligência artificial. Já está tirando versículos que estão incomodando as pessoas, que é aquela coisa chata, né? Então, o que é o nosso conselho? Guardem Bíblias, porque talvez a gente não vai ter mais isso aqui na mão. Não vai ter essa Bíblia que a gente tem hoje, né? Então é muito importante, porque a gente só consegue cumprir mandamentos também, porque está se levantando a geração. Os nossos filhos aí estão, né, levantando aí, claro que em nome de Yeshua nenhum vai ficar. Mas vão pegar uma Bíblia que muitas vezes não vai ter o que obedecer aquilo até, que já está tão deturpado, vai colocar só o que eles querem aqui dentro, que facilita a vida das pessoas. Verdade. Só para me continuar, irmãos, por causa do nosso tempo aqui, entre os insetos, tem 4 espécies de gafanhoto que são comestíveis, tá? Então essas 4 espécies aqui, a locusta, o gafanhoto devorador, o grilo e o outro gafanhoto aqui, o gafanhoto branco, esses 4 são comestíveis. E o Hanan, né, o João, quando ele foi para o deserto, ele comeu gafanhoto. Só que em Israel existe uma árvorezinha que ela é desse tamanhozinho assim, e ela dá umas frutinhas marrom. E quando você morde, ela é doce, ela parece um mel, e ela é de um alto valor proteico. Ou seja, ela substitui o gafanhoto. E sabe como é que é o nome dessa frutinha lá em Israel? Gafanhoto. Então, nós temos 2 formas de interpretar. A Escritura, quando diz que ele comeu gafanhoto e mel, ou pode ter sido esse inseto, que também tem 4 qualidades deles que são kasher, ou pode ter sido essa frutinha que ele também comia. Ok? Isso é só para você, para constar a informação. Só para mim mostrar uma outra coisa para vocês aqui, que isso acontece no nosso mundo aqui, tá? Levítico 11, 29 e 30 diz assim: e estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra: a doninha, o rato, a tartaruga, segundo a sua espécie, o urus, cacheiro, o lagarto, a lagartixa, a lesma e a toupeira. Nós sabemos, irmãos, que existem lugares, por exemplo, na China, onde se come tudo isso. Mas teve uma época em que o mundo passou por uma carestia muito grande, na década de 20, se eu não me engano, e na França eles começaram a comer um negócio que se tornou uma iguaria. Hoje é caríssimo. Ele é chamado de escargot, que é uma lesma. Uma lesma. Entendeu? Eles iam para o mato para pegar. Por quê? Porque não tinha dinheiro para comprar carne. Eles tinham que colocar alguma coisa no lugar da carne. A época se chamava Grande Depressão. Tá? Me lembrei agora. Então hoje o escargot, que é proibido pela Torá, é uma iguaria. Entendeu? Todo mundo, o pessoal lá ama aquilo. Restaurantes chiquérrimos, como eles dizem, né? Vai no restaurante, tem escargot. $100, 2 porções. Quanto? $100. Eu vou usar os meus $100, irmãos, para comer outra coisa. Ainda vou convidar os irmãos para a gente comer pizza com $100. Aleluia! Eita glória! Ei, meu Pai, maravilha! Então isso tudo é abominação diante do Eterno. A palavra abominação, sheket em hebraico, significa o seguinte, preste atenção: tudo aquilo que é ofensivo ao Eterno, contrário ao seu plano de proporcionar ao seu povo escolhido uma vida agradável. A abominação, então, é tudo que é contrário ao Eterno, obviamente a palavra, e aquilo que proporciona a nós uma vida agradável. Então o Senhor chama isso de abominação. Então, antes de terminar, eu só queria mostrar uma outra coisa para os irmãos. Eu queria falar de peixe. Só um pouquinho sobre a abominação.
É porque às vezes a gente acha que a abominação é tipo assim, sodomita, eu vou falar assim, né, para entender. Sodomita, ele é abominação ao Eterno, né? Aí todo mundo arrepia de ouvir falar, nossa, tá. Só que comida, às vezes a pessoa não arrepia. E é uma abominação igual ser sodomita. É a mesma coisa, a mesma palavra no hebraico, não é diferente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a comida a gente facilita. E o outro, que é uma coisa grave, não, isso aqui é grave, mas a comida não é tão grave, eu posso comer. Certo. Então, deixa eu só completar o seu raciocínio. Eu ia terminar com esse raciocínio, mas já que adiantou, eu vou terminar com o peixe. Levítico 11, 43 e 44 diz assim: não vos façais abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem por eles os contaminareis, para não serdes imundos por eles, porque eu sou o eterno vosso Elohim. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Interpretando esses dois versículos, se nós comermos de acordo com a Torá, nós vamos ser santos, santificados pela comida. Se a gente não comer de acordo com a Torá, nós vamos ser o quê? Abomináveis. Rabino, misericórdia, não faz isso para mim. Não sou eu que estou falando. Foi Moshe que escreveu aqui, reclama com ele. Reclama com ele. Não pode, gente, é abominação comer esse tipo de coisa. Se o Senhor está dizendo assim, o seguinte, não come, tem um motivo. O Eterno não gosta de porco, ele não gosta disso. Não é que ele não gosta, é que ele criou esses animais com uma outra configuração. Muitos deles são necrófagos, eles comem coisas apodrecidas, outras carnes apodrecidas. Então, tem coisa que é para a nossa saúde e a gente não deve comer. Mas aí, a gente tem que tomar um cuidado de, na hora de fazer a compra, ver o que você está comprando. Examina lá, na configuração. Tem linguiça, por exemplo, que você não pode comprar, porque ela tem dentro dela a carne de porco. Salsicha, você não pode comprar porque tem carne de porco. Hambúrguer de carne com gordura de porco. Exatamente. Tem que tomar cuidado. Vocês vão entender? Então, tudo isso a gente, se não tiver cuidado, você acaba pecando por uma coisa dessa. Alguma pergunta? E às vezes o hambúrguer é de carne, você vai ler os ingredientes, tá a gordura do porco. E se você ler só a frente ali, é hambúrguer de carne, aí você leva. Aí acaba pecando sem saber. A lasanha congelada, eu não sabia. E fui ler, ela tem a banha de porco. Tanto a de frango quanto a de 4 queijos, que não tem de vez de peru, todas têm banha de porco. Por isso é melhor fazer lasanha em casa. Então, na verdade, o que você está dizendo é o seguinte: há limites para o homem dentro da criação. Com certeza, muitos. Porque quando o Eterno estipula o que você pode comer, é porque ele está te dando limites que você não pode fazer tudo o que você quer. Sim. Você não come todo animal que tem na sua frente. Porque há limites. A gente falou de limites, né? Nadab e Abiú, ele não teve limites. Ele foi e falou: eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quiser. Às vezes para comida também, eu vou comer o que eu quiser. Eu como jacaré, eu como sapo, eu como o que quiser. Só que há limites. O Eterno falou: não, eu quero que vocês sejam santos, né? Sim. Se vocês comerem essas carnes de animais selvagens, vocês pegam, assimilam, a alma se encontra. Porque a gente leu aqui na Torá que vai contaminar a alma. Sim. Não vai contaminar só o corpo, vai contaminar a alma também. Outro ponto que eu queria colocar, que é muito debatido isso, e nós estamos cansados de ouvir isso. Mas a comida até consagrou tudo, é tanto que Pedro viu aquela visão e o Senhor falou: come tudo isso aqui, tal. A gente sabe que ele não comeu, é tanto que ele falou assim: eu nunca comi nada disso, que é impuro. Ele fala isso. E foi só uma visão, era na hora do almoço.
Se o Eterno quisesse que ele comesse, o Eterno prepararia uma mesa para ele e falar: come jacaré, come rato, come barata, come aquilo que você vai lá pregar para Cornélio. Não foi isso o sentido. Ele mostrou o seguinte: eu quero que você pregue para o gentio. O contexto diz isso. Um contexto de salvação, não tem nada a ver com comida. Mas por que o Eterno teve que mostrar com comida? Porque ele arrepiou a hora que ele viu aquilo. Sim. É igual a gente, se o Eterno chegasse para a gente e falar: ó, o ídolo aqui, mostrasse uma visão para a gente fazer alguma coisa assim nesse nível. Ah, come, né? Igual para ele. A gente ia arrepiar. Mas porque o Senhor ia explicar o seguinte: olha, eu quero salvação do gentio. Vai lá na casa dele, entra na casa dele. Pode entrar, que eu estou aprovando você entrar. É verdade. Não tinha nada a ver com comida, senão Kevin tinha comido os animais. É verdade. E era apenas uma visão. Ela se explica pelo contexto também. Explica e outra. Ele falou: eu nunca comi. Quer dizer que ele comia só comida caché. Exatamente. E se ele nunca comeu nada daquilo, ele nem ia comer naquele dia, né? Verdade. Sua pergunta, irmã. Não, alguém pode falar assim, e o camarão de cativeiro? Ele não vive no mar, mas Não, ele tá... mas eu vou falar dele agora. Então, Só um minutinho. Sua pergunta. Existe na internet vários médicos famosos, médicos palestrantes até em Harvard, que falam que a gordura de porco é a melhor gordura que tem no ser humano. E tem várias substâncias nutritivas, vitaminas, Sim. mais. Então isso criou uma febre. Porque há interesse de fazer essa apologia, essa defesa do porco. Tanto que eu estou falando para a senhora que tem um programa no History, tá? Em que eles exaltam o porco. Nos Estados Unidos, isso é uma coisa, isso virou uma febre nos Estados Unidos. Agora, entre um especialista de Harvard e o Eterno, eu fico com ele. Com certeza. Ele é mais especialista do que o especialista de Harvard. Deixa eu só, irmãos, terminar aqui por causa do nosso tempo. O que peixe a gente pode comer? Quem gosta? Eu não gosto de peixe. Quem gosta de peixe tem que ter o quê? Escama e barbatana. Irmãos, só esses peixes nós podemos comer. Crustáceo pode comer? Não, vem o camarão. Todo tipo de crustáceo não pode comer. Não pode. Deixa eu só falar aqui, ó. Os peixes caché, eu vou citar alguns: o caché, a anchova, o arenque, o atum, o bacalhau, o badejo, o bonito, o cará, a carpa, a cavalinha, o dourado, deixa eu ver aqui outro, o lambari, o mandi, a merluza, a pescada, o porquinho, o robalo. Porquinho é o nome do peixe, tá, irmão? Porquinho é o nome do peixe. Não acho que é outra coisa. Já estão até mudando o peixe. Misericórdia, peixe porco, não é não. A sardinha, a tainha, a tilápia, a traíra, a truta, todos esses peixes são caché, você pode comer. Se depois você precisar, eu te mando a lista que está aqui. Agora, aqueles peixes que não pode comer: o bagre, o cação, a moreia, peixe-espada, o peixe-porco, esse não pode comer, não pode comer, tá? O pintado, o polvo, tá? Todos os frutos do mar: camarão, ostra, siri, lagosta, golfinho, baleia, tudo isso é proibido. Então, a Torá, ela é muito clara quando ela deixa essa determinação. E a gente estava conversando aqui antes de começar a parar, só estava comentando com os irmãos que depois, quando o povo de Israel se espalhou pelo mundo, os rabinos então foram encarregados em cada lugar do mundo separar aqueles peixes que são considerados caché, apropriados para o consumo. Então tudo isso aconteceu e nós temos hoje uma lista desses principais peixes que tem aqui no Brasil. Isso aqui é uma lista nossa aqui, né? Com algumas pequenas exceções aqui, mas nós temos aqui os peixes que pode comer. Então, se você gosta de peixe, tem aqui a lista do que pode comer, tá? E aí você vai fazer o seguinte: você vai olhar e falar assim: eu quero comer esse peixe aqui. Se você for na casa de alguém e te oferecer outro peixe, você
tem que examinar a sua consciência e dizer assim: eu não posso comer esse peixe. Ok? Sua pergunta, irmão. Qual que é o significado da abominação? Deixa eu voltar na palavra aqui. Tudo aquilo que é ofensivo ao Eterno. Tudo aquilo que é contrário ao seu plano de proporcionar ao seu povo escolhido uma vida agradável a Ele. A carne de boi, ela é permitida pelo Eterno. Sim. Mas tem aquela questão do abatimento. Como o senhor já disse sobre o Brasil não tem a tradição de fazer o abatimento, né? O abate caché. Mas enfim, a pergunta é sobre o peixe. O peixe tem algum problema? Não. Não tem, então. Não tem. É só pegar ele E fritar. e temperar, né? Porque tem peixe que tem sangue. Você tem que temperar o peixe, né, meu filho? Então você tem que ver certinho lá. E cada um ele tem uma metodologia de ser feito, né? E eu não sou cozinheiro, gente. Eu não sei preparar esse negócio. Mas você tem que ter a metodologia, tem que temperar bonitinho, frita, cozinha, grelha, assa, põe na churrasqueira. Hã? Eu não vejo a Torá, você tem que preparar o peixe. O peixe cru, ele tem vários problemas. Daí a gente sabe hoje, por exemplo, existe uma febre hoje aqui no Brasil de comida japonesa, né? O sushi, o sashimi, essas coisas todas, né? Nós temos a filha de um amigo nosso, pastor, que quase morreu por comer essa comida. Então assim, eu não aconselho. Eu acho que tudo isso a gente tem que fazer com muito cuidado. Entendeu? O que é feito, até na hora da gente ir num restaurante para comer, irmãos, uma das coisas que nós procuramos fazer, nós entramos no restaurante e olhamos primeiro. Por quê? A gente tem que olhar a higiene, a gente tem que olhar as pessoas que estão atendendo, tudo isso a gente tem que olhar. Por quê? Porque a comida, além dela ser para nos alimentar, ela vai trazer para a gente força e vigor. E se você comer alguma coisinha estragada no meio da comida, não vai ser legal. E eu acho que é muito importante a gente poder ter parcimônia no que diz respeito. Alessandro. Eu fico com vergonha de perguntar, porque ela falou que as galinhas de goma, os jujuba, elas são feitas também no processo com entregas de porco. Eu não sei, eu não falo uma coisa sobre isso, mas não tenho ciência. Eu pergunto, só não pergunto. Não, dizem que ela é feita de um verme, tá? Dizem que é feita de um verme e tudo mais. Nós tivemos uma pessoa que trabalhou numa indústria dessa, e ela disse assim, que, só um minutinho, irmãos, ela disse assim, ela disse assim, tudo isso é sintético, porque você não tem como tirar, por exemplo, de um verme, o verme é chamado cochonila. Por favor, irmãos, presta atenção aqui, irmãos. Por favor, presta atenção aqui. A cochonila. Não tem como você tirar desse verme quantidade para produzir a bala de goma que é feita no mundo. Não existe isso. Então isso é feito de forma sintética. Por exemplo, você tem lá aquele salgadinho sabor bacon. É sintético. Não existe nada de porco ali. Vocês entenderam? Então se você pega o pacote e vira, está escrito assim, aromatizado artificialmente. Por quê, irmãos? Nós temos que entender o que está acontecendo, irmãos. Entendeu? Porque senão a gente vai entrar numa paranoia, porque a internet é terra de ninguém. Na internet aparecem esses abençoados e começa, porque não pode, porque eu descobri, descobriu nada, você não sabe nada. Tem que pegar e ir para um rabino que tem autorização para fazer isso, que já pesquisou e conhece, porque tudo, irmãos, que tem no mundo, algum rabino já pesquisou. Ou passou por Israel. De uma das duas coisas, vocês vão entender? Então na hora fala assim, mas isso assim não pode. Peraí, não pode por quê?
Os irmãos entenderam? Então, por favor, para não criar algo que depois você está criando uma doutrina, que vai proibir uma pessoa de fazer uma coisa que não existe proibição para aquilo. Hoje, irmãos, a maioria das coisas que é produzida no mundo não é natural. Está no supermercado, não é natural, por favor. Até carne, não vai ser mais natural. Carne, eles estão produzindo carne agora que não é carne. Tem gosto de carne, tem cheiro de carne, tem cara de carne, mas não é carne. Então, irmãos, por favor, vão entender isso, sabe? Inclusive, tem que tomar cuidado para essas coisas processadas, porque elas podem não nos fazer bem. Tem a questão do valor proteico delas, pode não fazer bem para a gente. Entendeu? A química. A Andréia está ali, a Andréia também conhece um pouco dessa área. Essas questões não dá para a gente pegar e comer qualquer coisa, porque não faz bem para a gente. Tipo, por exemplo, você vai pegar lá um petisco desse. O que mais tem no petisco? Sal. Também. Mas é sal, você pega lá, você come e sente o gosto do sal. Então quer dizer, tem que tomar cuidado com tudo isso, irmãos. Senão a gente vai entrar numa loucura. E o nosso objetivo é a gente poder se alimentar bem. Por favor, alguma pergunta? Porque nós vamos terminar. Da Vitória, nós somos dessa última igreja, inclusive nós foram conosco. A Marilene, a Vitória me procurou, ela é uma magrinha. Ela comeu comida japonesa e pegou uma bactéria, ela quase morreu. Ela teve mesmo, ficou magrinha mesmo. O que eu queria falar? Por que a gente ora independente do lugar? Porque você entra num restaurante, antes de comer, a gente ora. Porque você não faz ideia, você vai comer uma bactéria, você vai comer alguma coisa que está ali dentro daquela comida que você não faz nem ideia. Uma coisa que eu descobri que eu nem sabia, que barata é normal ter no chocolate. A coisa mais normal que tem é barata. Que é normal. Farinha, pelo de rato. A coisa mais normal que tem. Massa de tomate, pelo de rato. Quando chega ao ponto de ter muito, é que a empresa é notificada. Mas fora isso, é super normal ter pelo de rato, de barata no chocolate. Diz que é super comum. Então, olha se a gente não ora antes de comer. Olha o risco que a gente corre. Então, assim, um costume que a gente tem em casa, que eu acho legal todo mundo ouvir, chegou com as compras, não guarda nada em freezer, nada. Abençoa a primeira comida, quebra todas as maldições, desde a plantação. Ora, faz a oração do Shehakol, né? Para que tudo seja abençoado diante do Senhor. E guarda nos armários. Vai almoçar? Ora. Vai tomar café? Ora. Por quê? Porque você não faz ideia do que você está comendo. É verdade. Os irmãos entenderam isso? Então, a comida, irmãos, é uma bênção para nós. A comida, ela é algo extremamente profético. O pecado entrou através de comida. A bênção vem através da comida e a redenção vem através da comida. Então, a comida é algo maravilhoso. Não deixe de comer, pelo contrário, coma bem, viu? Coma coisas gostosas, desfrute daquilo que o Senhor tem para você, mas lembre-se sempre, toda honra e toda glória tem que ser dada sempre a Ele, de tudo que nós fizemos, em obediência aos mandamentos da Torá. Amém? Amém. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, o que eu vou falar aqui agora está em Marcos 7,17. Porque as pessoas, eles dizem assim, quando a gente entra no assunto de comida kasher, eles vão para esse texto aqui dizendo, mas a Yeshua falou que o que contamina o homem é o que sai, não o que entra. E uma vez a Rebeca comentou alguma coisa, só que eu não lembro muito bem. Aí, você poderia, inclusive na Bíblia judaica, dentro dessa paraxá, tem essa referência de Marcos 7,17. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Isso foi escrito aonde? Esse texto foi escrito sobre pessoas que viviam aonde? Em Israel. Em Israel eles comiam comida não kasher? Só kasher. Os irmãos entenderam então? Por quê?
Eles só comiam comida kasher, então o que entrava não contaminava, mas o que saía. Por isso, irmã, para interpretar a Bíblia, se a pessoa não tiver conhecimento, ela interpreta errada a Bíblia, ela aplica a Bíblia errada e depois traz morte e destruição para as pessoas que estão ouvindo-a. Se o texto foi escrito em Israel, para judeus, o judeu naquela época não comia comida profana, não comia comida não kasher. E aí, quando Yeshua está dizendo essas palavras, ele sabia que todo o povo de Israel só comia coisa de acordo com o padrão da Torá, óbvio. Então, o que entrava não contaminava, mas o que saía, que eram as coisas que estavam dentro do coração, mentira, arrogância, ódio, inveja, isso sim contaminava e destruía a vida das pessoas. O lashon hará. Você entendeu? Então, é muito simples. Se a gente se colocar nessa posição, você entende por que Yeshua disse isso. Ele não disse que eu posso comer de tudo. É a mesma coisa a visão de Pedro. É igualzinho. Ele precisava de um choque de realidade. Irmãos, nós sabemos que Pedro falava assim: eu não vou pregar para gentil. O negócio de Pedro não era pregar para gentil. Já o rabino Shaul foi chamado para pregar para os gentios. Então, o que o Eterno precisava? Yeshua precisava de Pedro pregando para quem? Para Cornélio. Para pregar para Cornélio, ele precisava do quê? De um choque de realidade. E Yeshua deu um choque nele e falou assim: ó, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Esses que vocês estão achando que são gentios são meus. Vai lá e prega para eles, que aí todo mundo converter. Foi o que aconteceu. Entendeu isso? Então a resposta que eu vou dar é essa. Eu vou falar assim, esse texto, Yeshua estava falando com quem, em que lugar que Yeshua estava. Ele estava em Israel. E todo o povo de Israel não comia qualquer coisa. É isso que eu vou responder. É porque hoje, até na nossa família é assim. Mas Yeshua falou isso. Jesus falou isso, na verdade. É isso que eu estou falando. Mas o contexto. Sim. Agora eu entendo como que eu vou falar. Sim. Mas o contexto lá é porque eles estavam criticando Yeshua e os discípulos que não lavavam a mão. O contexto lá é esse. Vocês não lavam a mão porque estavam preocupados com isso. Aí Yeshua vem falar com eles: olha, meu filho, vocês estão achando que lavar a mão vai me purificar? Vai purificar? O problema de vocês é que vocês estão cheios de sujeira por dentro e estão achando que lavar a mão vai purificar vocês. É só isso. Ele não tinha nada a ver com comida, porque ele estava dando exemplo de que ele está achando que a pessoa peca, adultera, fala mal e vai lá lavar a mão no banheiro e fala: eu estou limpinho. Não, você não está limpinho. Você está todo sujo por dentro e por fora você está maquiado. Era isso que ele estava dizendo que foi exemplo. Só queria lembrar uma coisa para a gente encerrar aqui, porque o meu tempo acabou, já tem bastante aqui, já passei muito. Só lembrando uma coisa. Lá tinha garfo e faca, tinha talher, tinha guardanapo. Eles comiam com o quê? Por isso que tinha que lavar a mão, tá, irmãos? Por isso que, para não contaminar a comida que a pessoa está. Puxa vida, é só parar para raciocinar, irmãos. Entendeu? Por favor. Por isso que tem que conhecer do contexto, inclusive histórico, para não falar uma besteira dessa e querer justificar uma ação humana. Eu posso pecar porque Yeshua disse isso. Mentira, Yeshua não disse não. Ele estava dizendo dentro de um contexto, e dentro do contexto isso significa o seguinte: que essa pessoa precisa aprender a respeitar a palavra e aquilo que Yeshua falou dentro daquele contexto. Percebe? Então, para você que está nos assistindo, nós estamos terminando a nossa paraxá agora. Nós nos veremos na nossa próxima ministração da Torá. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.